Oh, glória! Olha como a palavra de Deus é muito extensa e nos ajuda. Sacrifício pelos pecados ocultos. Eita Deus céu, hein? Levítico capítulo 5. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que ouviu ou que o soube, se eu não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera, imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundície de um homem, seja qual for sua imundície com que se faça imundo, e lhe for oculto, e eu souber, depois será culpado. Deus é detalhista e também não falha em nos ensinar. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com seus beiços para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronunciar temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e eu souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois que, com a sua boca, né, ele confessar, será, pois que, culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. E hoje em dia é tão liberal, né? A pessoa faz o que quer, a pessoa fala do outro, tá dentro da igreja, blasfêmia, não tem temor na volta de Jesus, mas de jeito nenhum o que Deus pode fazer com ele e com a sua casa, né? Será que culpado sendo numa dessas coisas confessará aquilo em que pecou? E a sua expiação trará o Senhor pelo seu pecado que pecou. Uma fêmea de gado miúdo, que antes era assim, né? Que era tudo oferta pelo... os alvos de oferta ao Senhor, de culpa, de pecado, de blasfêmia, tudo é ofertando no altar de Deus. Hoje a gente já tem pedir perdão, né? Tanto ou para as pessoas ou para Deus mesmo em oração, sacrifício de jejum, né? De oração, de propósito, monte. E se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará. Vamos aqui em cima, que eu acho que eu não li tudo. E a sua expiação trará o Senhor pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira, cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, uma para expiação do pecado e o outro para holocausto. E os trarás ao sacerdote, o qual primeiro oferecerás aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar, porém o que sodejar naquele sangue espremer-se-á base do altar, expiação do pecado é. E do outro fará holocausto. Holocausto conforme o costume, assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou, lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas, os 2 pombinhos, então aquele que pecou trará para pela sua oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha,
para expiação do pecado, não deixará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E atrará ao sacerdote, e o sacerdote dela tornará o seu punho cheio por seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que pecou em alguma destas coisas, e lhe será perdoados, e o resto será do sacerdote como a oferta de manjares. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressões e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação, em ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote com o carneiro da expiação fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Glória a Deus. Deus é muito detalhista, né? Eu amo falar assim porque eu amo Deus, eu sei como é que Ele trabalha. E se alguma pessoa pecar e obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que eu não soubesse, contudo será ela culpado, e levará sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do seu erro em que errou sem saber, e lhe será perdoado. Expiação e culpa é certamente se faz culpado ao Senhor. Oh, glória!